O aumento foi de 4% no ano de 2022. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a produção nacional atingiu 3 milhões de barris de petróleo por dia. No caso do pré-sal, a média diária foi de 2,3 milhões de barris, representando 76% da produção total do Brasil. Renda diferencial do petróleo é uma coisa que pouquíssimos países no mundo têm e agora o Brasil tem. É a diferença entre o custo de extrair petróleo e a cotação internacional do petróleo. E essa renda diferencial hoje para o Brasil está em torno de 46 dólares, o que é uma coisa expressiva e significativa. O que ela vira? Primeiro, ela vira empregos, porque os investimentos continuam. Com os investimentos, nós temos, por exemplo, Macaé gerando muitas vagas de empregos formais nos últimos 18 meses. Ela gera salários para os petroleiros e para os terceirizados do entorno do petróleo. Ela gera compras de equipamentos altamente sofisticados, porque o petróleo exige equipamentos sofisticados. E ela também traz renda para as 3 instâncias de poder no Brasil: o poder executivo, o poder dos municípios e o poder dos estados. O montante gerado de participações governamentais ultrapassou a casa dos 118 bilhões de reais, incremento de 52% em relação a 2021. Em Campos, só no ano passado, o município recebeu mais de 863 milhões em royalties, 400 milhões a mais do que no ano anterior. O repasse das participações especiais também aumentou, na ordem de mais de 61 milhões. Com relação a este tipo de repasse, entraram nos cofres públicos mais de 191 milhões de reais. 2021 ainda sofreu bastante reflexo, por parte da pandemia, então por isso que 2022 acabou sendo maior do que 2021 e certamente 2023 ainda deve ser maior um pouco do que 2022, porque nós viemos desse processo de decrescimento econômico no período da pandemia, que agora as economias estão se revitalizando. Atualmente, a Bacia de Campos é responsável pela produção de 1/3 do petróleo nacional. E isso é positivo para o poder público, que recebe valores provenientes dos royalties, das participações especiais e do ICMS, que é pago pelas empresas. O quadro é positivo e deve permanecer assim nos próximos meses. Na medida em que a estrutura do pré-sal está crescendo na divisão do bolo da produção petrolífera brasileira, a tendência é de mais expansão. Aliás, os dados que saíram ontem mostram que a produção de petróleo do pré-sal está crescendo anualmente de 12%, o que representa que nós vamos continuar produzindo petróleo com renda petrolífera diferenciada de curto prazo muito expressiva. Isso representa, acima de tudo, a capacidade dos municípios e dos estados planejar os seus orçamentos de longo prazo para trazerem políticas públicas distribuidoras de renda, multiplicadoras de emprego para a sociedade. E é claro que a geração de empregos acabou tendo um saldo positivo. Em Macaé, no norte fluminense, nos últimos 18 meses, foram criadas mais de 15 mil oportunidades de trabalho. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Campos, maior município do interior do estado, também foi beneficiado. O importante assim para a comunidade, para a sociedade, na indústria do petróleo, é a geração de emprego e renda. E quando você fala em revitalização de um campo de petróleo, você fala em maior geração de emprego e renda para a população desses municípios. E aí a gente tem que focar bastante na questão da qualificação, porque cada vez mais o mercado exige uma maior qualificação, porque o setor está cada vez mais tecnológico e exigindo que as pessoas estejam cada vez mais capacitadas.